A aula para hoje é a imortalidade segundo Deus. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque no nome de Cristo. Nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós o seu saudável crescimento, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais, Melquisedeque, Lisbete. Amados irmãos, hoje Cristo Lisbete nos explica que a imortalidade não é algo místico, mas sim algo que acontece na mente. Foi ali que Cristo atravessou paredes. Os homens que não têm a sabedoria de Cristo não podem entender isso, porque é algo espiritual e não físico. Quando o Anticristo disse que poderíamos atravessar paredes, foi pelo que ele leu e mal interpretou em João 20:19, onde diz, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos estavam reunidos, imediatamente Jesus estava em pé no meio deles. Ele interpretou literalmente, como se Jesus tivesse atravessado a parede. Não entendeu o que leu e, claro, porque não tinha minha sabedoria, e julgava o que lia como homem terreno, que não percebe as coisas do Espírito, só vê a letra, com sua condição de homem terreno, não pôde ver que a única maneira que Cristo pode atravessar paredes é na mente dos homens. Como imortal, eu atravessei as paredes da tua mente. Essa foi nossa promessa, que estaríamos entre nosso povo, escrevendo em seus corações, suas mentes, nossas leis. É assim que Deus está entre seu povo, quando damos nossa sabedoria. E é uma vergonha saber que alguns deixaram de escutar a sabedoria de Deus, para não ter que deixar os deleites temporários, por algo que não permanece e que se destrói com o uso. Depois de ter passado por um engano e decepção tão grande na dispensação passada, se deixar dominar e não vencer a mentira da mente carnal, é ser injusto e mal agradecido ante nossos olhos. Mas para os justos, a Espírito Santo está presente, como prometemos. Hoje vocês conhecem qual é o verdadeiro significado da imortalidade, segundo Deus, e como pode ser obtida se querem ser imortais segundo Deus. E qualquer outra suposta imortalidade que os homens pensarem que existe fora de Deus Melquisedeque Lisbete, só provém de uma mente imaginária e ridícula de homens simples mortais. Portanto, as pessoas nem sequer deveriam pensar em uma imortalidade mística, porque isso não existe. Para Cristo, a ressurreição corporal significa ressuscitação com transformação, isto é, que um corpo físico e mortal se converte em corpo espiritual e imortal, transformado pelo poder de Deus. Não é algo místico. Ter a sabedoria de Deus é o que leva este corpo a não morrer. Por isso Cristo falava tanto com eles e a chamavam mestra, porque lhes ensinava a sabedoria do céu, onde habita Deus Pai. Misticismo é o que quer o mundo, não querem a limpeza e o embranquecimento de suas mentes. Querem coisas sobrenaturais. Quando Cristo, que sempre esteve presente desde o princípio, nunca fez milagres sobrenaturais? Por isso repeti tantas vezes que se o povo de Deus morreu no passado por falta de conhecimento, então com o conhecimento de Deus é que podem viver para sempre.
mas não de uma forma sobrenatural, é com a palavra que está próxima a ti em tua boca e em teu coração, porque eu a depositei em ti. É com minha fé que vocês podem ver claramente que Deus Pai me ressuscitou dentre os mortos, porque ninguém tem a sabedoria que eu falo. Essa é a vida eterna que Deus Pai me deu. Aleluia! Cristo prometeu estar em nosso meio, escrevendo as suas leis em nossa mente. E isso é o que está fazendo hoje, compartilhando a sua sabedoria do céu, o conhecimento de Deus. Assim é que está entre nós, na mente de cada um dos seus filhos. Cristo nos diz que deixar-se dominar e não vencer as mentiras da mente carnal é ser injusto e mal agradecido com Deus. Claro, porque o sacrifício de Cristo é muito grande para que nós não demos o valor que merece. É importante demonstrar nosso agradecimento obedecendo às palavras dela, as quais ela com tanto amor e paciência compartilha conosco, para conseguirmos vencer a mente carnal. Nós, os filhos justos, entendemos o que deve ser feito para alcançar a imortalidade segundo Deus. Qualquer outra imortalidade segundo os homens não existe. É algo imaginário e ridículo. Ressurreição corporal é ressuscitação com transformação, ou seja, que um corpo físico e mortal se torna um corpo espiritual e imortal, transformado. Isto acontece pelo poder de Deus. Quando temos a sabedoria de Deus em nossa mente, isso não permite que este corpo morra. Por isso é que Cristo sempre está nos falando e compartilhando conosco a sabedoria do céu de Deus, para que nossa mente cada dia esteja mais limpa e seja embranquecida. Por isso é tão importante escutarmos as suas palavras de vida eterna com atenção, escutando bem todos os detalhes. A falta do conhecimento de Deus é o que leva as pessoas à morte física. Somente com o conhecimento que Deus nos dá é que podemos desfrutar de vida eterna. É pela palavra que Deus mesma depositou em nossa mente que suas sábias palavras estão perto de nós. Pensamos como Cristo, falamos como Cristo e alcançamos a imortalidade como ela. Irmãos, é com a fé de Cristo Lisbeth que nós podemos ver que Deus Pai a ressuscitou dos mortos espirituais. Ninguém fala com a sabedoria de Cristo Lisbeth, porque não são Cristo. A única que conhece verdadeiramente a Deus Pai e sabe o que agrada a Ele é Cristo Lisbeth. O conhecimento de Deus é a vida eterna que Deus Pai lhe deu. Que beleza o grande amor de Cristo Lisbeth ao compartilhar este grande tesouro que recebeu de Deus Pai conosco, seus filhos espirituais. Graças, Cristo Lisbeth, por tuas sábias palavras que nos levam à vida eterna. Amém! Aleluia! Vamos repassar o que aprendemos hoje. Como Cristo escreve as suas leis em nossa mente? Compartilhando conosco a sua sabedoria do céu, o conhecimento de Deus. O que significa a ressurreição corporal? É ressuscitação com transformação, ou seja, que um corpo físico e mortal se torna um corpo espiritual e imortal, transformado ao ter a sabedoria de Deus em nossa mente. O que é a imortalidade segundo Deus?
É ter as sábias palavras e o conhecimento de Deus em nossa mente, para que esteja limpa e não nos leve à morte física. É pensar e falar como Cristo Lisbete. Que boas respostas, santos anjos! Vamos escutar umas belas palavras daquela que nos leva à imortalidade. Aqueles que habitam no abrigo do Deus Altíssimo, Melquisedeque Lisbete, repousarão debaixo da sombra do nosso nome onipotente. Por ter a nós, Jeová Melquisedeque Lisbete, como teu refúgio, ao Altíssimo como tua esperança, não te acontecerá mal, nem praga penetrará em tua morada. Pois nós, teus pais espirituais, somos esses 2 anjos que te guardam em todos os teus caminhos. Sempre te levaremos nas nossas mãos e te encheremos de nossa confiança, para que teus pés nunca tropecem. Você pisará sobre o leão e a serpente. Esmagará o leão que ruge e o dragão. Porque se deixou amar por mim, diz o Senhor Melquisedeque Lisbete, eu te livrarei. Por honrar teu pai e tua mãe espirituais, somos tua proteção, porque reconheceu nosso todo-poderoso nome. Quando invocar meu nome, eu te responderei. Eu te livrarei da angústia, te guiarei e te colocarei em meu lugar de honra. Eu te saciarei com longa vida e te mostrarei minha salvação. Continuemos desfrutando deste formoso conhecimento em obediência, limpeza e agradecimento. Nos vemos na nossa próxima aula! E lhe damos graças, Melquisedeque Lisbete, por seu alimento espiritual.